A greve dos aeroportos ali na Alemanha acontece em plena Conferência pela Segurança em Munique, com mais de 40 chefes de Estado, e aumenta também o movimento de resistência ao apoio que a Alemanha vem dando à Ucrânia. Inclusive, Olaf Scholz, extremamente preocupado com isso, pede para que os países europeus enviem ali seus tanques Leopard 2, embora isso possa ser um fiasco, vamos entender exatamente o porquê. A gente teve também notícias relacionadas à Rússia, que pediu de maneira oficial para que a ONU investigue os Estados Unidos por conta de uma denúncia do Seymour Hersh, talvez um dos jornalistas investigativos mais importantes aí dos Estados Unidos, e inclusive disse que novas bombas estão por vir sobre esse caso. Será que os Estados Unidos implantam bombas ali no Nord Stream? Notícias também relacionadas a fechamento de fronteira entre Polônia e Belarus, que é uma grande aliada da Rússia, prometendo retaliações, inclusive talvez retaliações militares. Medvedev, que já foi inclusive presidente da Rússia e hoje é um grande aliado do governo Putin, fala que o Zelensky, que não quer fazer um acordo com a Rússia, não precisa fazer. Basta ele assinar o documento que vai ser imposto pelos russos. Qual que é o contexto dessa frase? E a Victoria Nuland, que a gente costuma falar que é como se fosse o número 2 das relações diplomáticas americanas, instiga, pede, quase que exige para que o Brasil ajude os ucranianos. Ou seja, os Estados Unidos está pressionando para que o Brasil saia de cima do muro acerca da guerra. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, quem não me segue, hein? @prof_Ricardo Marcílio, me segue lá que é super importante. E claro, se você quiser ajudar aqui, para que eu continue produzindo sempre conteúdos diários para vocês, informando, debatendo, analisando, pessoal, seja membro que isso ajuda bastante, é minha profissão, claro, ou faça uma doação via chave Pix. E caso você queira ter acesso ao curso mais completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades do mercado, pessoal, menos 70 centavos por dia, você consegue fechar aí por quase R$18, né, nesse momento, de 12 vezes R$18. Pessoal, curso na descrição, tá? Preço de pré-lançamento vai acabar agora na segunda-feira. Tem acesso, você não vai se arrepender. Aulas completinhas, debate, geopolítica e tal. Curso completo tanto para pré-vestibulandos, concurseiros e também interessados. Tamo junto? Link na descrição. Pessoal, vamos lá. Seguinte, ó. A gente teve algumas notícias que impactaram o mundo. E primeiro, eu já falei para vocês várias vezes aqui no canal sobre greves que aconteceram na França, sobre a reforma da Previdência, paralisações, por exemplo, que aconteceram no Reino Unido, movimentos Don't Pay, não vou pagar minha conta de luz, aconteceram paralisações também na Bélgica, algumas manifestações na Itália, e muito disso está relacionado à inflação que vem corroendo o poder de compra ali dos trabalhadores. Pois é, dessa vez as manifestações, as greves chegaram na Alemanha. A Alemanha teve manifestações ali relacionadas à galera dos aeroportos, prejudicando o pessoal mais de 1.000 voos, em pleno momento, e óbvio que não é coincidência, né? Que estava ocorrendo uma conferência pela segurança em Munique, que contou com mais de 40 chefes de Estado, uma série de ministros, enfim, para debater ali algumas questões, principalmente, claro, relacionados à guerra da Ucrânia, tá? O que eles pedem? Um reajuste salarial de 10,5% ou que daria mais ou menos correspondente a 500 euros por mês. Óbvio, pessoal, que esse impacto seria bem grande, né? Nas contas aí das empresas, na conta dos estados, que alegam que no momento de crise econômica não tem dinheiro para fazer esse reajuste. Porém, a gente tem manifestações que também estão marcadas para acontecer dentro do serviço de coleta de lixo e também da rede de hospitais. Lembrando que já teve greve dos enfermeiros, tal, também no Reino Unido, tal, e isso vem se espalhando para a Alemanha. E por que isso é muito preocupante? Porque se a Alemanha está no momento de crise econômica e ela sempre se gabou por ser a economia mais sólida, tal, da União Europeia, o pessoal entende que isso está contaminando o continente europeu quase que como um todo, tá? Então é bastante preocupante, não sabe se o governo vai realmente atender às demandas, mas olha como a geopolítica ela também é impactada sobre essa proposta, né? A gente teve, por exemplo, a notícia de um movimento que foi criado por partidários ali mais à esquerda, que criaram uma carta em nome da paz na Ucrânia. Só que para eles, o que seria essa paz na Ucrânia? A Alemanha deixar de mandar ali caças, mandar os tanques e tentar negociar com a Ucrânia, tá? Esse movimento, essa carta já teve mais de 500 mil assinaturas e inclusive existem manifestações que estão marcadas agora para o dia 25 de fevereiro, tá? Pelo manifesto, pela manifestação ali pela paz.
Óbvio que a interpretação é diferente, depende de quem está falando. O Stoltenberg, por exemplo, grande liderança da OTAN, fala que a paz ela nunca vai ser atingida a partir de acordos, a partir de negociações. E sim que ela vai ser atingida com armas para a Ucrânia. Porque se a Rússia vê que a Ucrânia tem armas, ela fica um pouco reticente em fazer grandes ataques e pode começar uma negociação pela paz. Essas pessoas que estão manifestando dizem que não. Na verdade, o armamento, por exemplo, que vem sendo dado para a Ucrânia, instiga a Rússia a fazer ataques ainda mais pesados. Nessa conferência que rolou em Munique, inclusive, o Olaf Scholz deixou claro, tá? Que a sociedade alemã ela está dividida. Saiu uma pesquisa, por exemplo, que garantiu que mais da metade da população, mais 60%, não concorda com o envio de caças para a Ucrânia. E essa sociedade dividida tende a ficar ainda mais dividida com o aumento dos preços, com a inflação, com todos os problemas que vêm acontecendo, percebe? Por enquanto, o Olaf Scholz, que desde o início se mostrou bastante resistência em fornecer armamentos, tal, começou a fornecer o Leopard 2, falou que vai sim deixar os outros países fornecerem também esses tanques, só que agora é o caminho oposto. Ele percebe que existe uma falta de vontade de alguns países europeus, ou uma falta de disposição pela crise econômica, pelos gastos que isso vão representar, em ajudar o território ucraniano. O Boris Pistorius, por exemplo, que é o ministro da defesa do país, falou que tem o medo de um fiasco da aliança dos tanques da Europa. Por exemplo, até o momento a gente teve Dinamarca e Países Baixos anunciando que não cederão tanques para a Ucrânia, percebe? Então, eu diria que assim, é o principal país da União Europeia, dividido, movimentos de oposição ao que o Olaf Scholz vem fazendo agora, pedindo para ele não ajudar mais os ucranianos, e não porque não querem a paz na Ucrânia, mas porque acreditam que isso vai apresentar um impacto nas contas públicas muito grande e que não seria a melhor maneira de garantir a paz. Vale lembrar que o Olaf Scholz, ele vem perdendo popularidade, o SPD, que é o partido do Olaf Scholz, o partido mais de centro-esquerda, perdeu, por exemplo, em Berlim. Cara, Berlim sempre foi um reduto, pelo menos nos últimos 20 anos, desse partido mais social-democrata de centro-esquerda, e ele vem perdendo popularidade também por conta da crise econômica e da ajuda à guerra na Ucrânia. É o que eu sempre falo. A Rússia conta muito que a inflação, a crise econômica, vai fazer os presidentes, os primeiros ministros, ficarem um pouco mais reticentes em ajudar a Ucrânia. É a aposta da Rússia, claro. Será que vai dar certo? Será que a economia, será que os políticos, eles vão resistir mesmo com crise econômica, com inflação, aumento do preço da energia, a continuar ajudando os ucranianos? Deixa aí nos comentários. Outra notícia importante também está relacionada às explosões que aconteceram no Nord Stream 1 e 2. A gente já discutiu isso em vídeos passados, mas o Seymour Hersh, que é um jornalista investigativo que já ganhou o prêmio Pulitzer, por exemplo, já fez investigações sobre denúncias, abuso de direitos humanos na Guerra do Vietnã. Ele tem algumas teorias também, por exemplo, alegando, não posso falar aqui no YouTube, né? Mas é aquele cara das, 11 de setembro, sabe? Barbudo, tá? Essas coisas, que ele, não, na verdade, não morreu. Então ele tem algumas teorias ali, alguns que falam, que é meio teoria da conspiração, outro não, realmente ele investigou, as coisas são sérias, tal. Mas ele garante que o responsável pelas explosões no gasoduto Nord Stream 1 e Nord Stream 2 são os Estados Unidos. Existiu uma operação 3 meses antes das explosões, em que mergulhadores americanos instalaram bombas e a Noruega colaborou também para a explosão desses artefatos. Se é verdade ou não, está muito na palavra do jornalista, mas é óbvio que a Rússia pegou todas essas informações e está mostrando ali, inclusive pedido para que a ONU investigue os Estados Unidos. Mandou uma carta e vai pedir uma votação na ONU para que essa investigação seja feita, para saber quem foi o grande responsável. Segundo o Seymour Hersh, que é o jornalista, ele falou que existem informações mais bombásticas que vão vir ainda pelo caminho. E falou que existia sempre os Estados Unidos condenou a criação desses gasodutos. O Nord Stream 1, que conectava a Rússia à Alemanha, já tinha sido criticado, e quando finalizou a construção do Nord Stream 2, que praticamente dobraria o gás natural que iria para a Alemanha e, por consequência, para a União Europeia como um todo, ia aumentar ainda mais a dependência da Europa frente à Rússia, ia ser mais uma fonte de renda para a Rússia, que é um inimigo geopolítico dos americanos, e os Estados Unidos fazia de tudo, e realmente fazia, pressionava para que a União Europeia não fechasse esse acordo. Ou seja, a explosão do Nord Stream 2 e do Nord Stream 1 faz com que a Noruega aumente a sua venda de gás para a Europa e faz com que os Estados Unidos aumente a sua venda de gás natural liquefeito, GNL, para a Europa também. E claro,
meio que tira um pouco da fonte de receita de um dos principais inimigos geopolíticos dos Estados Unidos. Será que tem razão, pessoal? Será que realmente o Seymour Hersh, ele, segundo ele, né, tem fontes ali e tal, realmente foi os Estados Unidos que fizeram a prática aí desses atentados? Eu penso, tá, que a ONU não vai abrir investigação. Claro, a maior parte dos países é aliado dos Estados Unidos. Se for pegar dentro do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, França e Reino Unido vetariam, mas acho que é muito mais para a Rússia fazer um barulho, vai entre aspas, na ONU, falando, tá vendo, ó, eu tô pedindo para investigar, ninguém tá querendo investigar. Agora, quando é comigo, todo mundo me condena, todo mundo me critica, ou seja, tentando mexer ali as pecinhas para tentar expor para o mundo, talvez uma hipocrisia ali da ONU. Será que os Estados Unidos foram os responsáveis? Enfim. Tivemos notícias também acerca de um fechamento da fronteira entre Belarus e Polônia. A gente não pode esquecer que esses dois países já tiveram rusgas muito grandes no passado recente, inclusive, tá? Por exemplo, no ano retrasado, antes do início da guerra da Ucrânia e da Rússia, suspeitavam-se, e aparentemente realmente era, tá? A Polônia é um país que é membro da OTAN, a Polônia é muito aliado ali também da Europa Ocidental, e que Belarus estaria, em conjunto com a Rússia, pegando refugiados, pegando imigrantes árabes, muçulmanos, trazendo eles para Belarus e fazendo com que eles passassem em direção à Polônia, para causar uma crise migratória na Polônia e, consequentemente, uma crise migratória na Europa, ou seja, usando os refugiados das pessoas como se fosse uma arma, entre aspas. Belarus fala que não tinha nenhuma relação com isso, a Rússia também falou que não tinha nenhuma relação com isso, mas a Polônia, à época, né, aumentou a fiscalização na área de fronteira e tal. Nesse momento, a Polônia é um dos países que mais tentam ajudar os ucranianos, inclusive com o Leopard 2 sendo mandado, não os de alta tecnologia, precisa de uma manutenção nos blindados. Mas vai mandar, né? É um modelo um pouco mais antigo, o modelo A2, mas vai mandar. E Belarus é um grande aliado, claro, dos russos, o Lukashenko, né? Bom, a gente teve recentemente a prisão de um jornalista polonês que estava em Belarus, uma prisão de 8 anos. A Polônia não concordou com essa prisão e resolveu fechar uma das principais passagens, rotas entre os dois países, que é a região de Bobrowniki, tá? Essa região, ela fica meio que a noroeste ali, né, de Belarus, e é uma região super importante para os dois países. Belarus se manifestou com um comunicado oficial que a Polônia está fazendo de tudo, sem conversar, sem negociar com Belarus, para minar a economia do país. E está jogando Belarus para o colo da Rússia, por assim dizer. Isso pode fazer com que Belarus responda de maneira também não diplomática aos poloneses. Vale lembrar que, apesar de hoje serem dois estados diferentes, aquelas fronteiras elas mudaram muito, né, pós Segunda Guerra Mundial. Teve uma quase reconfiguração territorial da porção ali do leste europeu. Então, principalmente na região de Belarus, próximo da fronteira com a Polônia, existem muitos descendentes de poloneses. Inclusive, Belarus está utilizando isso e falou, poxa, nem para quem descende dos poloneses vocês estão ligando, porque se vocês fecham a região de passagem, de rotas de pessoas, isso faz com que poloneses ou descendentes de poloneses não consigam voltar, ou pelo menos ter um trânsito aí mais livre para suas residências. Ou seja, é mais um ponto de atenção, porque, de novo, né, guerra por procuração. A Polônia é membro da OTAN e Belarus assinou um tratado de defesa e constantemente faz exercícios militares com os russos. Ou seja, pode ser mais um conflito aí próximo de vir. O Zelensky garantiu que ele não assinará mais um acordo de Minsk, tá? No sentido que ele não quer negociar com o Putin, não quer negociar com a Rússia. E aí o Medvedev falou, e para quem acompanha um pouco mais aqui no canal, eu sempre falo, né? Quando o Medvedev fala, sai de baixo que o cara é só bomba, né? Literalmente não, mas metaforicamente aí só bomba, tá? O Medvedev, para quem não sabe, ele é um grande aliado do Putin, ele já foi inclusive presidente da Rússia. No período em que o Putin não podia se reeleger, ele ficou 2 mandatos, né? Depois não podia se reeleger, ele virou primeiro-ministro e o Medvedev virou presidente. E hoje ele é um conselheiro do Putin, é um grande aliado do Putin. O Medvedev falou que o Zelensky não precisa negociar. O que ele precisa fazer só é ver o documento que vai ser imposto pelos russos, que são muito mais poderosos, e assinar um acordo. Ou seja, Zelensky, nem precisa negociar, é só você assinar. Óbvio que isso é uma provocação. E inclusive ele garantiu que não é nem questão assim de, apesar de ser um papel que vai ser assinado, a Rússia nem vai levar muito em consideração. Por quê? Já que os ucranianos
não respeitaram o Acordo de Minsk, assinado lá em 2014, por que eles respeitariam agora um acordo de paz? Ou seja, vai ser uma folha de papel que não vai servir para nada, segundo Medvedev. Aqui só um parênteses. Professor, mas os ucranianos, eles respeitaram o Acordo de Minsk? Para quem não sabe, né? Quando a Ucrânia invadiu a Crimeia, existiam outras porções também que também eram russófonas, mais aliados dos russos, que é a regiãozinha de Donbass, Lugansk e Donetsk. Pois bem, nessas regiões também tinha movimentos separatistas. O Denis Pushkin, grande liderança e tal, né? Com isso, a gente pode falar que os russos, foi assinado o Acordo de Minsk no qual a Ucrânia se comprometia a dar um pouco mais de independência para Donbass, ou seja, fazer com que Donbass não ficasse tão dependente da Ucrânia, e ao mesmo tempo os russos não instigariam movimentos separatistas em Donbass. Quem respeitou o Acordo de Minsk? Ninguém, tá? A Merkel e o Hollande, da Alemanha e da França, que na época eram chefes de governo de França e Alemanha, garantiram que o Acordo de Minsk foi só para dar um tempo para a Ucrânia se armar. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a Rússia instigou sim movimentos separatistas em Donbass, Lugansk e Donetsk, que acabaram culminando com conflitos separatistas contra o governo ucraniano, enfim, tá? Então, deixar bem claro, né? Nenhum dos lados respeitou o Acordo de Minsk. Mas óbvio que o Medvedev vai falar que a Ucrânia não respeitou o Acordo de Minsk e por isso essa possível acordo de paz vai ser só um pedaço de papel. O que isso quer dizer? Aguardar a cena dos próximos capítulos. E para finalizar, a Victoria Nuland, que é uma figura bastante polêmica por supostas intervenções aí que ela faz, né? Na democracia de outros países, instigando revoluções coloridas, ou seja, trocas de governos que são contra os Estados Unidos e a favor da Ucrânia, a favor da Rússia, perdão, por governos pró-Estados Unidos e contra a Rússia, ela deu algumas declarações acerca do Brasil, falando que o Brasil é uma figura importante geopoliticamente da América Latina, está pleiteando uma vaga no Conselho de Segurança Permanente da ONU e que precisa calçar os sapatos da Ucrânia. Ou seja, precisa se colocar na situação da Ucrânia. Segundo a Victoria Nuland, o Brasil, se fosse invadido, sendo um Estado soberano, se fosse invadido por outro Estado, ia querer que a Carta da ONU fosse respeitada, que outros países não pensassem somente na sua economia, mas pensassem também na situação brasileira, ou seja, sei lá, Estados Unidos invadiu, Estados Unidos não, né, no caso, mas sei lá, a Argentina invadiu o Brasil, por exemplo, e a Argentina está dominando territórios e tal, ia querer que tivesse uma coalizão da comunidade internacional sancionando os argentinos, que mandasse arma para os brasileiros para defender a sua soberania territorial. E o Brasil, que é um país que luta pela liberdade e pela democracia, segundo a Victoria Nuland, também deveria lutar contra os russos. Tem que deixar bem claro que essa posição vem no contexto em que o Lula, presidente brasileiro, e o Mauro Vieira, que é o nosso ministro das Relações Exteriores, eles garantiram que eles não vão mandar armamentos, equipamentos para os ucranianos porque eles não querem se envolver no conflito. Quando o Lula é muito apertado, muito mesmo, tá? Ele se posiciona e fala, não, mas eu sei que o que a Rússia fez foi errado, mas eu não vou participar da guerra, porque a Rússia é um país gigantesco que deve também ter suas demandas ouvidas. Ele sempre fala essa frase, né? Quando um não quer, dois não brigam. Ou seja, o Zelensky também poderia ter colaborado para não acontecer a guerra na Rússia, com a Rússia, né? Segundo a visão do Lula. Dentro disso, o Lula deixou claro, Mauro Vieira também, que a Victoria Nuland não está levando muito em consideração que o Brasil está fazendo sim propostas pela paz. A gente teve, por exemplo, o Brasil propondo uma comissão pela paz com a participação de Brasil, de China, de Índia, África do Sul, Indonésia, para mediar um acordo entre Rússia e Ucrânia. Só que os Estados Unidos não viu muito bem essa proposta. Não dá para esquecer que a China também propôs fazer uma aliança pela paz. Inclusive colocou Macron como um cara dos mais responsáveis na Europa. Porque o Macron, ele sempre defende que a Rússia também deve ter as suas demandas ouvidas. O que, aliás, faz com que o Zelensky tenha grande raiva do Macron, tá? A própria revista Le Monde, que é uma revista francesa, deixou isso bastante explícito, né? Que o Zelensky, ele fica meio que pé da vida com o Macron, porque o Macron fala que o acordo não pode ser feito somente com as demandas da Ucrânia. A Rússia também tem que ser ouvida. Ou seja, a Victoria Nuland, de posição importante nos Estados Unidos, está pressionando o Brasil para ajudar os ucranianos. Professor, você acha que essa ajuda vai vir? Não. O Brasil, tanto pelo governo, que é um governo que tem fortes ligações ali com a Rússia também, com fertilizantes, parcerias econômicas, com tecnologia nuclear, enfim, faz parte dos BRICS,
faz parte do G20, essa aliança ali, né, dos países emergentes, mas também como política de Estado. O Brasil, do ponto de vista de Estado, Itamaraty e relações exteriores, sempre tenta adotar posições neutras nos conflitos internacionais. Então, por mais que essa pressão venha, eu duvido que o Brasil se porte do lado da Ucrânia no conflito. Sanções americanas vão acontecer? Eu duvido. Nesse momento, os países ocidentais estão tentando fazer uma aliança com a América Latina. O Olaf Scholz veio aqui, os Estados Unidos está negociando, tá? Acho que sanções, punições contra a principal liderança da América Latina não cairia bem para as pretensões do mundo ocidental em afastar a China e a Rússia da América Latina. E você, acha que o Brasil cederá às pressões dos Estados Unidos? Deixa aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.